Boa tarde a todos aqueles que não estavam aqui de manhã. Se prepare para receber mais de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus 11:6. É um texto conhecido. Hebreus 11:6. Que está escrito assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está aqui, se você fez sua inscrição para essa conferência, é porque você crê. O pessoal está conversando muito, vou dar uma de professor aqui. Vou falar assim: posso saber que estão conversando? O professor sempre gosta de dar uma apertada, né? Quer compartilhar o assunto com a gente aqui? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? A Bíblia fala que, na verdade, existem muitas maneiras, né, de você atrair o fogo de Deus para a tua vida. O tema da nossa conferência é Fire, fogo. Tem muitas maneiras de você atrair o fogo de Deus para a tua vida. Você pode ser intenso, você pode adorar, você pode louvar, você pode sapatear, né, você pode levantar as tuas mãos, orar, chorar. Tudo isso são maneiras de atrair o fogo de Deus. Mas a principal é crer. Se você não crê, não tem fogo, né? Se você não crê que Deus vai fazer algo na tua vida, Ele não vai fazer. Se você não crê que essa conferência vai marcar a tua vida, ela não vai marcar a tua vida. Primeira coisa, o princípio de tudo é crer. Então o nome dessa ministração, se o pessoal quiser colocar lá, é fé, foco e fogo. Amém? Aí no mundo dizem, né, como é que é força, foco e fé, alguma coisa assim, mas para nós é diferente. Para nós é fé, foco e fogo. E então eu quero que quando aparecer aqui, ó, eu quero que você tire uma foto e você vai colocar lá depois que acabar a palavra, né? Hashtag fé, foco, fogo. E aí você vai marcar Renovo Jovem lá. E na verdade é uma palavra muito simples, essa que a gente vai compartilhar agora. Eu podia fazer muita coisa aqui, mas eu vou falar 5 tópicos só. E eu quero que você anote, seja no celular, em alguma coisa aí, para você não esquecer. Tá? Você não precisa anotar tudo da palavra, mas se você anotar 5 tópicos aqui, isso já pode transformar a tua vida. Então, o texto de Hebreus que a gente leu aqui, diz que a fé consiste em 2 coisas. Primeiro, crer que Deus existe. Alguém crê que Deus existe? Você não está aqui de bobeira, né? E segundo, crer que Ele é galardoador de quem o busca. Você crê que Deus recompensa quem busca Ele? Ou isso é só um versículo bonitinho da Bíblia? Não, você crê, em nome de Jesus. Se você crê que Ele existe e crê que Ele te recompensa, então você pode ter certeza, você já tem a fé que atrai o fogo de Deus para a tua vida. Essa fé já está em você, né? Se você foi qualificado com esses 2 tópicos aqui, crê que Deus existe e crê que Ele recompensa quem o busca, você já está qualificado a receber o fogo de Deus sobre a tua vida. E é o que você vai receber nessa conferência, amém? Mas se você ainda tem alguma dúvida de como ter uma vida de fé, como agir em fé, como se mover em fé para receber essa manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, eu vou falar desses 5 tópicos aqui. Tem alguém interessado em saber? Amém. Então, primeiro, que tipo de fé que é essa que atrai o fogo de Deus? Primeiro, anote aí, é uma fé que foca em Jesus. Primeira coisa, uma fé que foca em Jesus. Hebreus 12:2. Está escrito assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ter os olhos fitos em Jesus significa desviar o olhar de tudo que está à sua volta e olhar só para Ele. É esquecer problema, é esquecer estresse que você passou durante a semana, é esquecer preocupação, é esquecer o que você vai ter que resolver durante a semana e é focar só em Jesus. É você desconsiderar tudo que não pertence a Deus, tudo que não bate com a palavra de Deus na tua vida e olhar só para Jesus. Por que muitas vezes a nossa fé é abalada? Porque nós perdemos o foco. A gente foca em tantas outras coisas. É mais fácil você agradecer ou reclamar? Reclamar é muito mais fácil, né? A gente sempre fala, tudo é motivo para reclamar. Se está calor, está muito quente, se está frio, está muito frio, se está médio, está muito médio. Tudo é ruim, é fácil reclamar. Mas a Bíblia nos incentiva a desfocar dos problemas, desfocar das dificuldades e focar só em Jesus. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho filmando casamento, né?
A gente filma com câmera fotográfica, então tem aquele esquema do desfoque, né? Então você tem que acertar bem o foco ali, e a hora mais importante do casamento, que eu não posso errar, é a hora que a noiva entra pelo corredor. Quando abre a porta lá do fundo da igreja, eu tenho que estar focado na noiva. Imagine o vídeo assim, no ponto alto, que a noiva vai entrar, e eu focando no mosquito passando na frente, que a noiva é desfocada lá atrás. É horrível, acaba com a história dos noivos, né? Então o meu foco tem que estar na noiva. Se eu desfocar da noiva, perdi aquele momento para sempre, não volta mais, né? E na nossa vida tem que ser assim também. Você não pode perder o foco de Jesus em nenhum momento da tua vida. Se a tua vida está fácil, foca em Jesus. Se está difícil, foca ainda mais em Jesus. O teu foco tem que ser para Ele. Quando nós perdemos o foco de Jesus, você começa a caminhar pelas próprias forças, né? Você começa a não depender mais de Jesus, não depender mais do sacrifício da cruz, e não tem para nós como ter uma vida sem olhar para a cruz, sem olhar para Jesus. Então uma fé que vai trazer o fogo de Deus para a tua vida é aquela fé que está focando sempre em Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem começou, é Ele que te deu a fé, e Ele que vai consumar a tua fé. Ele é o princípio e o fim. Então por que você vai se desviar dele? Por que você vai tirar o foco dele se ele é a tua própria vida? Se Ele te deu a vida, se Ele te deu a fé, Ele te amou desde antes de você nascer e vai te amar até o fim. Então não tem motivos para você desfocar de Jesus. E esse foco, a Bíblia fala muito sobre focar para Jesus, olhar para Jesus. Quando Jesus nasceu, tem uma profecia lá em Isaías que fala assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Quando Jesus nasceu, o mundo estava em trevas, mas Ele nasceu e aquele mundo que estava em trevas viu uma grande luz, focou na luz. Quando está tudo escuro, mas tem um pontinho de luz, para onde que você olha? Não é para o escuro, é para aquele pontinho de luz. Jesus, quando nasceu aqui na terra, Ele se tornou esse ponto de luz que cresceu, né, e agora ilumina toda a nossa vida. Ele deu sentido à nossa vida. Mas quando Jesus morreu, também tem uma palavra sobre isso. Em João 12, Jesus falou assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei as pessoas a mim. Quando eu for crucificado, todos os olhos vão estar voltados para mim. Se fosse hoje, se Jesus tivesse morrido hoje, em todos os canais de TV, internet, qualquer site ia estar passando sobre Jesus, ao vivo, né? Ia ter o plantão da Globo lá, ou não, né? A Globo acho que não ia se importar muito, mas ia passar, o mundo inteiro veria Jesus sendo crucificado, né? E naquela época foi assim: quando Jesus foi levantado na cruz, todo o olho se voltou para Ele, todos os olhos desfocaram de tudo que estava acontecendo no mundo e focaram naquele homem que era Deus, mas morreu no nosso lugar. Mas a Bíblia também fala que um dia Jesus vai voltar, e em Apocalipse 1:7 fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então você vê, quando Jesus nasceu, quando Ele morreu, quando ele voltar, os nossos olhos devem estar fitos nele. No teu dia a dia, a fé que vai te levar a receber o poder de Deus, né? O poder de Deus não é manifestado só em conferência, só de culto em culto, né? De summer em summer, de conferência em conferência. O poder de Deus deve se manifestar na nossa vida todos os dias. E a fé que vai fazer com que isso aconteça é uma fé que foca em Jesus. Então, no meio das lutas, no meio das dificuldades, não foque nas dificuldades, não foque no problema, foque em Jesus, porque Ele é a solução. Amém? Ele se entregou por você, para que hoje Ele pudesse te entregar tudo de graça, tudo que Ele conquistou. Hoje Ele está entregando nas tuas mãos, de graça, sem cobrar nada. Amém? Então, o primeiro tipo de fé é esse, uma fé que foca em Jesus. Segundo tipo de fé, escreva aí, uma fé que não afunda. Segundo tipo de fé que traz o fogo de Deus para a tua vida é uma fé que não afunda. Por que não pode afundar? Porque embaixo da água não tem fire, não tem como pegar fire embaixo da água, né? Então a tua fé não pode afundar. Lá em Mateus 14, o Lucinildo falou aqui já hoje de manhã sobre o Pedrão, né? O pessoal gosta de comentar muito sobre o Pedrão aqui na Renovo. E ele teve aquele episódio que você conhece, né? Que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Eu sempre defendo Pedro. Eu falo que ele afundou, mas, puxa, ele andou sobre as águas, um pouquinho, mas andou. Mas agora eu quero mostrar o outro lado. Imagine se Pedro não tivesse afundado.
Imagine se a fé de Pedro não tivesse afundado. Que testemunho que ele teria? Já imaginou? Ele saindo da água. Imagine a cena em câmera lenta. Ele saindo, descendo do barco, assim, andando sobre as águas, indo até Jesus, né? E dele olha para os discípulos, para os medrosos que ficaram lá no barco, né? Fazendo sinal positivo, e os caras lá, tudo, né, de cara com o que Pedro estava fazendo ali. Aí Pedro chega em Jesus e abraça, e aí ele dá a mão para Jesus e está voltando em câmera lenta, cena de filme, né, aquela música atrás, We are the champions, e câmera lenta, e aquela água, né, espirrando nele, e os discípulos lá no barco. Sabe quando o jogador comemora, né? Quando eu era criança eu gostava, eu fazia o gol, mas eu repetia só para comemorar em câmera lenta. E os discípulos lá no barco, e aí Pedro sobe no barco, aquela festa, aí cai o óculosinho preto, né? Turn down for what? E joga o Pedro para cima, menos Judas, né? E todo mundo ali se alegra. Seria um testemunho perfeito. Puxa, eu andei sobre as águas, eu mantive minha fé o tempo inteiro, minha fé não afogou, eu fui até Jesus e voltei com ele, e agora posso contar esse testemunho. Só que não, né? Não aconteceu isso. Pedro até saiu em câmera lenta ali, bonito, mas no meio do caminho foi afundando. A única música, vocês já viram aquele meme, que é a música do Titanic, tocada em flauta, né? Tudo desafinado, e Pedro afundando ali. A única trilha sonora que ele ouviu foi essa. É por quê? Porque no meio do caminho, Pedro deixou a fé dele afundar. Porque ele começou a olhar para tudo que estava em volta dele e esqueceu de olhar para Jesus. Né? Então ele é uma fé que não afunda, é uma fé que crê até o fim. Talvez alguma situação na tua vida, você começou com fé. Você começou crendo, você começou orando e declarando com força, mas aí com o passar do tempo você foi diminuindo o ritmo. Você viu que aquilo não se resolvia, aí você começou a duvidar que Deus estava ouvindo a tua oração, e aí a tua fé pode ser que começou a afundar, né? Mas a fé que traz o fogo de Deus para a tua vida, é a fé que vai até o fim, amém? A fé que vai até o fim, não importa as consequências, não importa a situação, não é abalada com ventos, com ondas, mas sabe que essa fé é firmada na palavra de Jesus. A palavra que Jesus falou para Pedro não foi uma palavra maravilhosa, ele falou uma palavra com 3 letras, vem. Jesus, posso ir até aí andando sobre as águas? Vem, só falou vem. E Pedro, firmado sobre essa palavra, ele começou bem, mas no meio do caminho ele esqueceu a palavra. Ele esqueceu que Jesus tinha falado, filho, venha que eu estou aqui, o Pai está aqui, o Pai não vai deixar nada de mal acontecer para você. Então uma fé que atrai o fogo de Deus é uma fé que não afunda. Pedro tinha essa palavra, mas ele esqueceu a palavra. Essa não pode ser uma realidade na tua vida. Esquecer a palavra, esquecer as promessas. Às vezes você está afundando, desesperado, e Jesus só está falando assim, puxa, mas eu te dei uma palavra, você pode confiar, você pode vir por conta, você não precisa ficar com medo. Então pare de focar no que dá errado, pare de focar nas coisas que podem dar errado. O ser humano é muito cabeçudo, porque foca sempre no que pode dar errado. Vai começar alguma coisa, tá, deixa eu analisar o que pode não dar certo se eu fizer isso. Por que você não mede o que pode dar certo? Por que você não vê o lado positivo? Por que você não vê que Deus está em todos os teus caminhos, em toda a tua vida, em todas as situações que se passam? Jesus está falando, olhe para mim, não olhe para o vento, não olhe para as ondas, não olhe para a água, não olhe para a profundidade do mar que você está andando em cima, mas olhe para mim, o que importa sou eu, e a minha palavra, a minha graça basta para você, amém? Então, quem aqui deseja ter uma fé que não afunda? Amém, você vai dar um testemunho maior que o de Pedro, você vai começar com fé e vai terminar com fé, e aí você vai ver o fogo de Deus se manifestando na tua vida, amém? A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pode vir o que vier, pode vir terremoto, chuva, dilúvio, o que acontecer, você vai permanecer firme para sempre, porque você não se baseia na tua própria força, mas na força daquele que te chamou, amém? Não deixe sua fé afundar por coisas naturais, ouça a voz de Jesus dizendo, vem, e você vai ver o sobrenatural. Quem vai aí? Amém. Então primeiro, uma fé que foca em Jesus. Segundo, uma fé que não afunda. Terceira, anote aí, essa é boa, hein? Uma fé, vamos quebrar tudo. O nome da fé é esse. Eu dei o nome para a fé. Tá bom, né? Vamos quebrar tudo. Não é vamos quebrar tudo, é vamos quebrar tudo. É aquela fé que
vai para cima. Em Lucas 5, 18 e 19, fala assim, conta uma história interessante também. E eis, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Então os caras chegaram ali com um amigo paralítico, e a casa estava entupida de gente, porque Jesus estava ali fazendo uma célula, e estava cheia. E aí os caras falaram, não vai dar para entrar por aqui, está muito, muito cheio de gente. O que vão fazer? Vamos subir no telhado. E eles subiram o paralítico lá em cima no telhado, e eles não tiveram outro pensamento a não ser, vamos quebrar tudo isso aqui, mas vamos descer o nosso amigo, porque ele vai sair daqui andando hoje. Não interessa, se for preciso quebrar o telhado, descer pelo teto, a gente vai fazer. E foi isso que aconteceu, eles desceram aquele homem paralítico na frente de Jesus. Sempre imagine a cena, Jesus falando ali, começa a cair pedaço de telha, e de repente me desce um cara do céu, assim, que não era um anjo, era o paralítico mesmo, e na frente de Jesus, e ali aquele homem é salvo e curado. Por quê? Porque os amigos tiveram uma fé, vamos quebrar tudo, vamos quebrar qualquer barreira. Se não dá para entrar pela porta, vamos descer pelo teto, mas eu vou chegar na frente de Jesus, eu vou receber o que eu tenho para mim. Esse foi o pensamento deles. Então eles começaram a agir de acordo com a fé que eles tinham. A fé que quebra tudo é uma fé que simplesmente ignora circunstâncias, ignora dificuldades, ignora empecilhos, ignora tudo. Se você acha que está passando por um momento difícil na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, a fé que quebra tudo não olha para nada disso. Faz de conta que não está acontecendo, e você vai chegar no lugar que você quer, porque você tem essa fé em Jesus. Então é uma fé que ignora aqueles pensamentos do tipo assim, não vai dar certo, não é para mim, eu não consigo, eu nunca tive uma experiência com Deus, eu me esforço, mas não consigo sentir Deus. Essa fé quebra tudo, vamos quebrar tudo, é uma fé que ultrapassa qualquer barreira, de timidez, de medo, de dúvida, uma fé que vai além do que o médico fala, uma fé que vai além do que as pessoas falam para você lá fora, que você não vai conseguir, que esse negócio de igreja não é para você, esse negócio de Deus não combina com você. Não, nós temos uma fé que nos faz ser imparáveis, nada para você, nem um telhado fechado para você, porque se for preciso você quebra tudo e chega até Jesus, amém? A fé que traz o fogo não se baseia no que está acontecendo na tua vida, mas se baseia no que está acontecendo no céu. Isso que nós vivemos aqui na terra, de dificuldades, de dores, de dúvidas, não tem nada a ver com você, não é a tua realidade é o que está acontecendo no céu. O que Deus tem para você não é daqui da terra, por mais que Deus queira te abençoar com muitas coisas aqui da terra, mas o que Deus tem preparado é algo sobrenatural. Não olhe para o natural quando Deus quer mostrar para você o sobrenatural. Não queira viver algo natural, mas deseje viver o sobrenatural de Deus. Quem está lá fora, quem infelizmente ainda não é filho de Deus, não tem essa oportunidade de ter uma experiência com o amor de Deus, receber a unção, o poder, o fogo de Deus, mas nós que somos filhos, você tem que ser um filho pidão, você tem que pedir, Deus, eu vou chegar e eu quero tudo, eu não quero sair dessa conferência sem receber, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim eu quero receber, quero chegar no sábado e quero assim, nossa, eu estou tão cheio que eu não sei nem como agir, tão cheio que Deus vai te deixar, porque Ele preparou isso para você, Ele preparou, mas Ele quer ver a tua fé, a fé que rompe qualquer barreira, amém? A mulher com fluxo de sangue também, fazia 12 anos que ela tinha fluxo de sangue, e ela, quando ela soube que Jesus estava passando ali por aquele lugar, ela falou, eu vou quebrar tudo, hoje eu vou quebrar tudo, mas eu vou chegar diante de Jesus e eu vou sair daqui curado. E ela quebrou várias barreiras, ela quebrou a barreira da rejeição das pessoas, porque naquela época a lei considerava uma mulher nessa situação impura, ela não podia estar no meio do povo, ela estava com fluxo de sangue, então ela não podia, mas ela falou, eu vou romper. Ela rompeu a barreira das pessoas que estavam em volta de Jesus, que Jesus vivia cercado de pessoas, mas ela pensou, eu vou quebrar tudo, eu vou entrar no meio, mas eu vou tocar em Jesus. Se eu tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curado. E ela quebrou essa barreira, ela quebrou a vergonha de chegar diante de Jesus,
se humilhando, porque a Bíblia fala que ela chegou e tocou na barra, né, nas orlas das vestes de Jesus. Então provavelmente ela chegou se arrastando no meio daqueles homens que estavam ali. Mas ela falou, eu vou quebrar toda timidez, todo medo, toda vergonha, porque eu vim aqui para receber o que eu desejo. Eu tenho certeza, tenho convicção, se eu tocar nele eu vou ser curado. Ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa nem falar comigo. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E o que aconteceu? Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Por quê? Porque ela teve uma fé que quebrou tudo o que os outros podiam falar que ela não podia fazer. Se as pessoas falam que você não pode fazer tal coisa, saiba que você pode tudo em Deus. Se você acha que você não pode orar pelos outros, né, a gente vai ter vários momentos de oração aqui, mas se você sentir no coração de sair do teu lugar e ir lá atrás orar por alguém, né, quebre tudo, perca o medo, perca a timidez, seja guiado pelo Espírito Santo. Você foi chamado aqui nessa conferência para você quebrar tudo. Quem que vai quebrar tudo aqui? Amém? Então vamos fazer assim, eu vou contar até 3, quando eu falar 3, você vai gritar, vamos quebrar tudo, amém? Para o diabo ouvir que não tem mais barreira entre você e Deus, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, amém, aí, daqui 15 minutos a polícia está chegando, mas pelo menos você exercitou a tua fé. E cada vez que alguém te disser que você não pode fazer, que o diabo falar que não é para você, que não vale a pena para você, que você não é capaz, você vai gritar na cara dele, eu vou quebrar tudo, mas eu vou conseguir o que eu quero, porque eu tenho um pai que tem prazer em me abençoar, amém? Então vamos revisar lá, qual que é a primeira fé? A fé que foca em? Segunda, uma fé que não? É terceiro, uma fé, vamos quebrar tudo, ficar bem louco. Quarta, uma fé como travesseiro. Outro nome que eu dei para fé. Feveceiro. Uma fé que funciona como travesseiro. Em Salmos 4:8 fala assim, em paz me deito e logo durmo. É um poderoso esse versículo, né? Quem gosta de dormir aí? Amém. Podia ser em paz me deito e logo como, né? Para alguns, mas aqui está falando de dormir. Então em paz me deito e logo durmo. Parece um versículo meio solto ali no meio, né? Mas é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Você não precisa perder o teu sono por nada. Por nada. Nenhuma preocupação precisa tirar o teu sono. Nenhuma dúvida, nenhuma ansiedade precisa tirar o teu sono. Porque a promessa de Deus, em paz me deito e logo durmo. E ronco ainda. Porque eu estou bem descansado, né? Então a verdadeira fé não te traz preocupação, mas te traz descanso. Se você diz que você crê em Deus, que você confia em Deus, mas anda preocupado, então ainda não é fé em Deus que você tem, né? É fé, talvez na tua oração. Um dia você fez uma oração, né? Você orou alto e você se esforçou, você girou e chorou, e aí terminou a oração, você acha que está cheio de fé, mas às vezes você tem fé na tua oração, nos teus gestos, no teu tom de voz, e na verdade a fé é muito mais simples, é você crer em Deus e descansar. Deus, eu quero te entregar esse meu familiar, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, seja lá quem for, meu amigo, minha família, quero entregar essa situação, quero entregar o meu trabalho, quero entregar o meu futuro, quero entregar a minha futura esposa. Nossa, eu falei, fiquei quietinho só ouvindo, glória a Deus, mas ninguém falou nada. Mas você vai ter outra oportunidade, agora não vou repetir também. Meu futuro marido, agora sim, que vergonha, né? Então fé é você entregar tudo para Deus e descansar. A Bíblia fala que, lá em Mateus 4, vamos ler Mateus 4, 37 ao 40, essa é uma história meio engraçada também. Então, Mateus 4, 37 ao 40, é uma história que os discípulos estavam no barco com Jesus, e aí começou, né, uma tempestade, vento, água entrando no barco, e aí os discípulos começaram a ficar preocupados, né, e falando, o barco vai afundar, e o que a gente vai fazer, e está entrando água, e está ventando, e a gente não sabe o que fazer. E aí o que aconteceu? Quem que estava no barco dormindo?
não era Pedro, agora Pedro estava acordado de medo, né? Agora quem estava dormindo é Jesus. Ah, por isso que Pedro deu o troco. Agora entendi, depois Pedro resolveu dormir. Mas Jesus estava dormindo, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo sobre uma almofada, sobre um travesseiro. Você já imaginou a cena, o barco indo lá para cá, né, discípulo fazendo ânsia ali, de enjoo, a água entrando no barco, vento balançando, e Jesus conseguia dormir. Ele não acordou por causa de vento, de chuva, de balanço de barco. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, o senhor não importa que a gente afunde? O senhor não está nem aí que o barco afunde e a gente morra afogado? E Jesus, né, levantando aí uma espreguiçada ali, chegou lá fora: mar e vento, se acalmem. Acalmou. Aí ele virou para os discípulos e falou: vocês não têm fé, né? Por que são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé. Né? Jesus provou que a fé é provada no descanso. Qual que é o nosso natural? Você acha, né? A gente estava assistindo uma palavra até do pastor Luiz, que fala assim: nós achamos que, você acha que se você não se preocupar com uma situação na tua vida, a impressão que dá é que você está meio que não está interessado. Né? Para você mostrar que você está interessado em mudar aquilo, você acha que tem que ficar preocupado e tem que pensar naquilo toda hora e tem que tentar resolver, mas é o contrário. Você mostra que você tem fé em Deus, não fazendo muita coisa, mas entregando para Ele, descansando. É a mesma coisa uma doença. Você acha que você está interessado em ter uma cura, se você ficar ali 24 horas por dia orando, né, para aquela cura, e se ajoelhando no milho, na tampinha de garrafa, falando: Deus, olha o meu sofrimento, olha o que eu estou fazendo, por favor, me recompense, eu estou demonstrando a minha fé, E na verdade Deus fala assim: não, mas é só você orar e descansar, é só isso. Essa é a fé que traz descanso, essa é a fé que serve como travesseiro para você. Então, você precisa descansar. Fale assim, respire fundo e fale: eu preciso descansar. Você pode descansar, você pode, porque Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando você está dormindo, Deus continua cuidando. Na verdade, Ele dorme com você até. No meio da tempestade, Deus convida você para subir no colo dEle, e aí você dorme com o Pai. Os dois ficam dormindo, enquanto o mundo está virado, o mundo está um furacão, né, à tua volta. As coisas parecem que não andam, mas você está dormindo no colo de Deus. Que lugar era esse que Jesus estava, quando tudo estava pegando fogo em volta dele, e ele estava dormindo? Ele estava no colo do Pai. É o mesmo lugar que Ele te convida para estar nessa tarde. Você vai ter o fogo de Deus sobre a tua vida, você vai ver o mover sobrenatural na tua vida, quando você descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A melhor promessa de Deus, né, a Bíblia fala que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. No mundo vocês vão enfrentar muitas coisas que não vão ser muito legais de enfrentar. Às vezes vai doer, às vezes você vai sentir, né, às vezes você vai chorar, mas mesmo nesse momento difícil, ainda assim você pode descansar. Ainda assim você pode desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém? Isaías 64:4. Deus trabalha para aquele que nele espera. O fogo só acontece se você esperar em Deus. Não fique muito desesperado, não fique muito ansioso, né? A ansiedade é pecado. A Bíblia fala que a ansiedade é pecado, porque quando você anda ansioso, você está falando para Deus: Deus, eu não consigo crer no Senhor, eu não consigo depender, eu não consigo entregar tudo ao Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agilizar o processo, o Senhor não me conhece. Então, se você anda ansioso, você não está dependendo totalmente de Deus, mas que nessa tarde você possa tomar uma decisão: Deus, a partir de hoje, eu não vou mais andar ansioso, por coisa alguma. Pode estar pegando fogo, pode estar vento e tempestade, eu vou estar dormindo com Jesus no barco. Amém? Quem topa aí? Amém. Quinta e última característica dessa fé, é uma fé louca. É uma fé louca. Hebreus 11:7 conta a história ali de Noé, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Então qualquer um conhece a história de Noé, né? Qualquer um sabe contar a história de Noé, mas o que a gente quer destacar aqui é que Noé creu em Deus, mesmo sabendo que os outros iam taxar ele de louco. Por quê? Até aquele momento nunca tinha chovido sobre a terra.
Ninguém sabia o que era chuva. A Bíblia fala que um vapor subia da terra e regava a terra. Então nunca tinha chovido, né? Não existia guarda-chuva naquela época, não precisava. Mas um dia Deus falou para Noé: Noé, prepare uma arca. Nem sabia que era arca, porque não existia. E porque vai chover. Tá bom, né? Noé falou: me explique o que é arca e o que é chuva, e eu faço, né? E aí Noé creu na palavra de Deus. Com certeza ele pensou: isso aí vai dar ruim, porque tem um povo aí que vai olhar para mim, já estou velhinho, né? E já vão me chamar de louco. O que o cara está fazendo? Então lá o povo vivendo lá, e de repente escuta barulho de motosserra, né? Claro que eu estou, linguagem de hoje, né? Não existia motosserra. E aí o velhinho Noé cortando árvore, carregando tronco de um lado para o outro, aí começa a montar a estrutura da arca, e colar, né, e fazer tudo, e começa a chamar bicho, né, um casal de cada vez vem aqui, cachorrinho, girafa. Aí o pessoal ficou achando: não, esse velho ficou louco, né? Eu vou falar com Noé lá, ver o que está acontecendo. E aí a Bíblia não fala, mas eu acho que em algum momento alguém foi perguntar para ele o que ele estava fazendo, né? Noé, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca, né? O que é arca? Não existe arca. Arca, você inventou agora isso. Não, a arca é um barco gigante, porque a previsão aí diz que vai vir um toró, né? Não era meio pontagrossense assim, vai tá marcando uns temporal, né? O que é chuva? O que é temporal? Está doido mesmo? Não, eu vou construir porque Deus falou e vai acontecer. Aí o povo teve certeza que ele estava ficando gagá mesmo. Mas Noé manteve a fé até o fim. Essa fé que é loucura para muitos, Noé foi até o fim. Construiu a arca gigante, fez o que fez, colocou os animais na arca, colocou a família dele na arca, e aí começou a chover. E aí o bicho pegou para quem estava fora, né? Aí eles se viram loucos agora. Mas Noé manteve a sua fé. Ele foi até o final. Muita gente talvez já ouviu falar, chamou você de louco, de fanático, que agora é só igreja, que agora é só célula, agora é só culto, né? Mas prefira ter essa fé louca. A Bíblia fala que Deus se agradou em salvar as pessoas através da loucura da pregação. Então, se te chamarem de louco, fala: eu sou mesmo, né? Eu prefiro ter essa fé louca, mas desfrutar do fogo de Deus na minha vida. Eu prefiro ser taxado de louco, eu prefiro que as pessoas me julguem, mas eu vou manter a minha fé. Quantas pessoas, né, já entraram na igreja, já tiveram experiências com Deus, mas deixaram o mundo, a palavra do mundo, abafar a fé, né, matar a fé, porque palavras lá de fora vieram, entraram na mente, foram para o coração, e a pessoa começa a pensar: é verdade, acho que isso que eu vivi aí, o encontro foi bom, mas acho que foi meio loucura, isso aí foi eu dei um ar em mim, eu fui no encontro e não é minha realidade, e a pessoa se abate e acaba se afastando. Mas eu creio que Deus chamou você aqui, porque você vai levar essa fé louca até o fim. Você vai ser um crente louco, que as pessoas podem julgar, podem falar, mas no final, a tua decisão, a tua fé vai servir como salvação para outras pessoas. Vai servir como uma arca que vai salvar outras pessoas. Amém? Então, o resumo de tudo isso que eu queria falar agora é que você só vai ter experiência com Deus se você tiver fé. E uma fé que vá até o fim, uma fé que prevalece, uma fé que não desiste, uma fé que não afunda, uma fé que não vê barreiras. A gente passa por tantas coisas, mas o que a gente está olhando é Jesus, olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero que agora no final a gente vai orar, eu quero que você visualize essa situação que você está passando, que você possa lembrar da pessoa, né, pela qual você está orando, uma necessidade que você está pedindo para Deus: Deus me ajuda, eu preciso, mas você não vai orar com esforço próprio, você vai entregar para Deus. A Bíblia fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Então entrega, confia e Ele vai fazer. A fé é muito mais simples do que nós imaginamos, e o melhor de tudo, a cada um foi dada uma medida de fé. Você tem fé, por mais que você ache que você não tem, você tem fé, porque você crê em Deus e crê que Ele recompensa quando você o busca. Então essa tarde é uma tarde de busca, você vai buscar o que você quer, se é um milagre, se é uma cura, se é a salvação de alguém da tua família, se é uma resolução da tua vida emocional, né? Se é um avivamento,
Às vezes a gente pede tanto avivamento, mas não tem avivamento sem ativamento. Eu sei que não existe essa palavra, ativamento, né? Falei só para rimar. Mas para você viver um avivamento, para você viver o fluir de Deus na tua vida, você tem que decidir ativar a tua fé. Não deixa a tua fé afundar, não deixa a tua fé morrer. E cada vez que você passar por dificuldade, não pense que é Deus que esqueceu de você. Cada dificuldade que se passar é uma academia para fortalecer a tua fé. Quanto mais você passar por dificuldades, quanto mais coisas você tem que resolver, mais você vai crescer. Mas se você viver pela fé. Amém?